pessoal, sou o Juan Trader, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês das atualizações das nossas estratégias, do FlexBot e do Toque de Mestre. Me dá um trabalho grande aqui, para poder atualizar a estratégia, porque eu preciso de melhorar o desempenho mantendo as características da estratégia antiga. Muitas vezes isso demora um pouco, e é possível, como dessa vez que eu vou passar aqui para vocês, e algumas vezes não é possível atualizar a estratégia mantendo as características dela. Então, quando eu consigo atualizar, que vai ser para o meu uso aqui, eu atualizei, eu mesmo vou usar essas estratégias, eu passo essa atualização para todo mundo que fez a compra da estratégia aqui na minha loja, sem custos adicionais. Então, às vezes, ali a pessoa parou de operar porque o robô perdeu o desempenho. Eu até passo essa recomendação. Quando a estratégia para de funcionar, não faz sentido a gente continuar operando com ela. E agora, a gente tem uma versão atualizada, com desempenho bom de novo. Vocês podem acompanhar o desempenho dela comigo aqui no canal. E todo mundo tem uma oportunidade de voltar a operar com essas estratégias que já performaram bem um dia e caiu um pouco o desempenho, e pode voltar a operar com essa estratégia com desempenho bom novamente, sem ter nenhum custo adicional. Só entrar em contato comigo no suporte, eu deixo sempre o contato do suporte aqui na descrição dos vídeos, é só entrar em contato aqui comigo no suporte, falar assim: Juan, comprei a estratégia, o Toque de Mestre ou FlexBot, e estou entrando em contato para solicitar a atualização, beleza? Que eu passo a atualização sem custos adicionais. Então, agora que eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para a gente poder ver como que está o resultado, o desempenho dessas estratégias atualizadas, beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo aqui na minha tela. Então, pessoal, isso aqui é o resultado em backtest, vocês conseguem ver aqui, que está em backtest, da estratégia FlexBot atualizado. A atualização aqui iniciando no final de 2023 até os dias atuais. A estratégia mantém as características, entra com 2 contratos na operação, faz a primeira parcial aqui com 7, 6 pontos. O segundo contrato fica posicionado para tentar buscar o máximo da tendência. Aqui no caso pegou R$300 no segundo contrato, mais R$60 da parcial. Deu um ganho total de R$360 no dia. E quando esse segundo contrato não caminha para pegar o máximo da tendência, ele tem um break-even que não permite mais a perda. No caso aqui deu R$10 negativo, 1 ponto, mas é só spread. Ele sai no 0 a 0. Algumas vezes pode ser um ponto positivo, outras vezes pode ser um ponto negativo, mas no geral aqui ele vai sair no 0 a 0 com esse segundo contrato. E tem a possibilidade do loss, que eu não descarto, que pode acontecer. A gente tem que estabelecer um valor de risco aceitável para correr dentro da estratégia. E toda estratégia tem esse risco, não é todo dia que as operações vão dar ganho. Então, o risco mantém o mesmo da versão anterior, próximo do valor do ganho da estratégia. Então, a gente corre um risco próximo do ganho, mas como a gente tem essa parcial, facilita para a maioria das operações serem positivas, tanto que nós temos aqui 77% de acerto nas operações, com um fator de lucro de quase 2, significa que a cada R$1 que a gente perde, a gente ganha 2, então um fator de lucro de 2. Aqui nós conseguimos acessar o relatório completo da estratégia. Então o robô iniciou com um saldo de R$5.000, chegou a ficar com R$12.000 de patrimônio acumulado, um lucro total de R$7.137, já contando os R$5.000 do patrimônio. E as taxas, os custos operacionais, ficaram em R$542. Então não é um robô que faz muitas operações. Nesse período todo aqui realizou 200 trades, 200 operações. Teve um lucro bruto de R$14.000, um prejuízo bruto de R$6.000. Então ele ganhou muito mais que perdeu, e no balanço geral, bruto, dá um valor que positivo. Tirando o valor das corretagens, dá um balanço líquido de R$7.137 de ganho nesse período. Então, essa é a atualização da estratégia FlexBot. Tem um fator relevante aqui, que pesa favorável à nossa estratégia. No período que as estratégias mais perderam desempenho, tanto as minhas aqui, quanto no geral da plataforma SmartBot, foi justamente no período das eleições, tanto nas eleições aqui, do primeiro e segundo turno. E essa estratégia, essa atualização do FlexBot também teve algumas perdas, mas não foi nada significativo, não mudou drasticamente o cenário
que vinha tendo anteriormente, só por causa das eleições. Então tem uma expectativa muito boa que agora, com o fim das eleições, o mercado volte a entrar naquele estado ali de normalidade e essa estratégia volte a entregar bastante lucro para a gente com essa atualização, beleza? Antes de mostrar para vocês aqui a atualização do toque de mestre, eu vou compartilhar aqui uma estratégia também que eu estou preparando para o lançamento e deixando bem claro, né? Isso aqui é um robô no simulador pessimista. A gente fazer aquele teste comparando o backtest com as operações do robô, né, no mercado real. Por mais que não esteja com dinheiro real aqui ainda, eu já fiz vários testes aqui demonstrando que os resultados do simulador pessimista, comparando com a conta real, fica bem parecido ali. Algumas vezes a conta real vai até melhor do que o simulador pessimista. Então, por isso que há muitos anos eu utilizo o simulador pessimista como base para poder fazer os meus testes, para habilitar a rodar os robôs. Eu não tenho condições, né, de todas as estratégias que eu estou testando, de todas as estratégias que eu desenvolvo, que eu atualizo, que eu compartilho aqui com vocês, de rodar todas elas em conta real para acompanhamento. Eu rodo em conta real na minha conta, com os valores que eu tenho costume de utilizar, e às vezes os valores que eu uso pode até dar uma assustada aqui para o pessoal, né? Então essa estratégia com menos contrato, com um valor financeiro menor, eu acompanho com vocês aqui em conta simulada. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no suporte que eu esclareço melhor essa parte também. E essa estratégia aqui, ela opera no Bitcoin. Já tem aqui um tempinho que ela está em operação, né? Fez 19 operações. E o bom dessa estratégia é o potencial de ganho que ela tem. Por exemplo, aqui, alguns dias saiu com um ganho curto, né? Pegou poucos pontos, fecha praticamente lá no finalzão do dia, mas teve alguns dias aqui, ó, pegou R$1.200, R$1.500, aqui R$1.468, R$738, tem um risco também, né? Igual eu não escondo aqui, pegou 936 de loss, depois pegou 242 de loss, mas o potencial de ganho dela é bem maior do que o potencial de perda. E é com 5 mil de capital. E já chegou aqui a 11 mil de patrimônio. Então, mais do que dobrou o seu capital e em poucos dias de operações. Então, assim, eu não vou falar muito, não vou entrar em detalhes sobre o lançamento dessa estratégia agora. Mas eu vou levar em consideração isso. O tempo que você vai demorar para poder recuperar o investimento que você fizer aqui comigo. E vou te acompanhar nesse período até você recuperar esse investimento. Depois que você recuperar o investimento, o resto aqui é lucro. Essa estratégia aqui no dia de hoje, por exemplo, o valor financeiro de ganho dela aqui já está próximo a R$400. Se eu tiver comprado essa estratégia por R$400 e eu quiser encerrar essa operação, zerar a posição com esse valor de ganho, para eu poder zerar o valor que eu tive, né, que foi feito de investimento, para eu recuperar o valor que eu fiz de investimento, eu poderia zerar essa operação agora e parar o robô com esse valor de ganho aqui, que estaria, né, muito bom para a gente poder suprir o gasto que teve com a criação do robô. E depois os outros dias de operações, todos subsequentes, seriam apenas de lucro para essa estratégia. Outro robô que eu estou preparando também para fazer o lançamento para vocês é esse outro robô que também opera o ativo Bitcoin. Esse já tem um perfil de operação diferente. Você vê aqui nós temos 5 mini contratos. E esses 5 mini contratos fazem valor financeiro de 400, R$200 por dia. Aqui no caso fez 400 porque recuperou um trade perdedor de 200 e pouco e fez mais 400, bateu a meta dele do dia. Mas a meta dele é por volta de R$200. Então faz R$200 com consistência. Isso aqui também já tem 16 dias que está rodando, né? Já fez 16 operações e tem um alto índice de acerto nas operações, né? Uma taxa de acerto de 93%, sendo que mesmo o dia que não teve ganho, o robô operou novamente depois e recuperou essa perda. Então é um robô com nível de assertividade ali próximo do setup abertura. Mas por que isso não pode ser considerado uma atualização do setup abertura? Esse robô não inicia suas operações logo no início do dia. Ele tem uns critérios de entrada na operação bem criterioso, né? Então assim, ele só entra quando tem, entre aspas, né, uma certeza que o robô vai dar ganho. Então tem que atender a vários critérios ali para esse robô dar a sua entrada. Busca poucos pontos, 400 pontos na movimentação do Bitcoin
é pouca coisa. O robô que eu mostrei anteriormente para vocês teve dia de pegar 7.000 pontos, uma movimentação que o robô faz no dia. Então aqui 400 pontos é pouca coisa para ele poder pegar, mas quando busca ganhos pequenos assim, né, ele tem uma grande consistência. Então, além desses 16 dias que ele está em operação, eu tenho o histórico do backtest, né, que está sendo validado aqui com essas operações. Se eu pegar aqui e gerar um backtest do mesmo tempo que esse robô está em operação no simulador pessimista, eu vou ver que as operações coincidiram bastante. Até no dia que a gente teve um loss e teve a reversão, os valores aqui foi bem parecido. E o que me diz isso? Se você já está rodando a estratégia no simulador, por que você precisa de saber como que ela vai performar no backtest? É porque se eu tenho uma coincidência de resultados desse período que o robô está rodando em simulador pessimista, se coincide os resultados com o backtest, isso significa que aquele backtest de 6 meses, 1 ano que eu fiz, se ele estivesse rodando em simulador pessimista, também teria esse mesmo resultado. E a parte de eu fazer a conferência dos resultados do simulador pessimista com o simulador com as operações em conta real, me diz também que esse mesmo robô, se estivesse rodando em simulador pessimista, teria dado ganho, se estivesse rodando em conta real, também teria dado ganho. Então, isso valida o robô para iniciar as operações em conta real. O que não quer dizer que, mais uma vez, assim, né, eu procuro ser bem transparente com vocês aqui para não deixar dúvida para ninguém. Isso não quer dizer que daqui para frente ele vai performar o mesmo resultado. Pode ser que daqui para frente o robô perca desempenho. Esse é o risco das operações variáveis. Se eu tivesse a certeza que ele sempre ia manter o mesmo resultado, então não teria risco na operação. Eu ia pegar um robô que performou bem e ele ia me dar certeza que vai performar bem no futuro. Mas essa certeza o robô não dá. Ele dá a expectativa. Para vocês entenderem, vou comparar como se fosse um jogador de futebol. Você contrata um jogador de futebol aqui. Enquanto eu estava falando aqui, ele já deu ganho. Então, estava negativo, rapidinho já reverteu, já 400 pontos de ganho, R$ 202, mais um dia positivo, inteirou aqui, e R$ 3.000 de lucro, né? Iniciando com 2.000, já chegou a R$ 3.000 só de lucro. Mais do que dobrou o capital, né? 150% de retorno bruto, com 17 operações apenas. Mas voltando ao assunto que eu estava falando, né? Se você contrata um jogador de futebol que jogou bem ali dos últimos 2 anos da carreira dele, você contrata para um grande clube, você tem uma expectativa que por esses 2 anos que ele jogou bem, você tem essa expectativa que ele vai continuar performando bem, que ele vai jogar o próximo ano bem no seu clube. Mas não tem nada que garanta isso. Pode ser que no seu clube ele entre numa fase ruim. Aí é culpa do técnico, é culpa de quem contratou? Não, são casualidades do futebol. O jogador pode machucar, pode ter um tempo maior de lesão, o jogador pode não entrosar bem no seu clube. Então tem várias coisas que podem acontecer ali com o jogador. No robô é parecido. Então o mercado pode mudar, você pode cometer algum erro, né? Configurar o robô errado. Por isso que eu deixo meu contato do suporte para você, antes de dar play no robô, você me mandar os parâmetros para eu fazer a conferência. Só de bater o olho nos parâmetros lá, eu conheço cada robô como se fosse um filho ali, né? Então sei todos os parâmetros que esse robô tem. Só de bater o olho eu sei se tem alguma coisa errada ou não, para cercar essa possibilidade, né? Para não ter o risco de ter uma configuração errada. E principalmente o mercado pode mudar mesmo as suas características. Então, para poder investir em renda variável, você tem que estar ciente disso, né? O potencial de ganho é enorme. A gente avalia o passado desse robô para dar uma expectativa de que esse robô vai ser bem também no futuro. Mas não há garantia nenhuma nos resultados, justamente por se tratar de renda variável. E por último aqui, né, que é a atualização também do toque de mestre. Uma estratégia que, quando ela foi lançada, né, gerou muita expectativa aqui. Que ela foi lançada e tinha 100% de acerto. Então, uma estratégia nova, baseada no toque de média aqui da SmartBot. E eu desenvolvi uma estratégia com 100% de acerto. Então, quem pegou ela lá no início, lá teve bons resultados no início, mas depois ela perdeu um pouco o desempenho. E por muito tempo ali eu tentei atualizar e não consegui uma atualização. Não consegui essa estratégia continuasse performando bem com os parâmetros, com o que a gente utilizava nela anteriormente. E para poder atualizar, para poder trazer aqui, né, uma versão que continuasse dando lucro, continuasse gerando resultados positivos e sem mudar muito as configurações, né, para poder contar realmente como uma atualização,
eu precisei de acrescentar aumento de posição. Então, assim, eu deixo bem claro, né, essa versão atualizada do toque de mestre, para poder utilizar ela com o máximo do seu potencial, precisa de ter esse aumento de posição. E essa versão aqui está começando com 20 mini contratos. Então, faz aqui com 2,5 pontos aqui já dá R$500, mas não precisa necessariamente de rodar ela com essa quantidade alta de contratos. Você pode rodar com menos. Por exemplo, aqui com 2 contratos, ela teria feito R$50 no dia. E R$50 no dia não vai ser isso que vai deixar ninguém mais rico ou mais pobre, né? Mas 10 dias fazendo R$50 já são R$500. 20 dias fazendo R$50 já é R$1.000. No mês, isso aí faz diferença. E conforme, né, o seu capital, você pode definir a quantidade de contratos que você vai utilizar. E lembrando que, de acordo com os ganhos que você busca, também vai estar relacionado com os riscos que você corre. Então é bom observar direitinho, analisar, partir primeiro da definição do risco. Você escolhe um risco que é aceitável para você correr. A partir desse risco, você pensa nos ganhos. Para se um dia o robô fechar negativo dentro daquele risco máximo que você escolheu, isso não te surpreender, isso não gerar um desconforto, porque é um risco que você aceitou a correr, é um risco dentro do aceitável para você. Então, estou até buscando aqui algum dia que o robô tenha feito um aumento de posição ou que tenha dado um loss mais alto, mas a maioria dos loss aqui estão sendo bem pequenos, né? Um loss bem curto aqui de 1 ponto, meio ponto. Então, estou buscando aqui algum loss mais alto. Melhor. Deixa eu olhar aqui no relatório completo para a gente ver qual foi o máximo de ganho e qual foi o máximo de perda desse robô, para, né, que todo mundo esteja ciente do robô que está adquirindo ou que vai pegar esse robô sem custos, né? Por operar com capital mais alto, então cada entrada e cada saída da operação paga uma taxa, né, uns custos operacionais maior. Então esse robô aqui deu quase R$7.000 só de custos operacionais, operando esse tempo todo. E teve aqui o seu prejuízo máximo, foi de R$348 como prejuízo máximo. O prejuízo total consecutivo foi de R$544. E o ganho máximo teve um lucro médio de R$202 e o seu lucro máximo de R$1.500. Então precisa de pegar o robô, analisar direitinho. Para quem já tem costume de operar aqui com a plataforma operacional definido, para quem não sabe, é importante que tenha pelo menos as dúvidas para entrar em contato comigo no suporte e tirar essas dúvidas, beleza? Que eu tenho a maior paciência para responder todo mundo da melhor forma possível, com mais clareza possível, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Mais uma vez eu reforço, né? Se você já comprou, já adquiriu essas estratégias comigo, agora a atualização delas está disponível sem nenhum custo adicional. Só entrar em contato comigo no WhatsApp, eu deixo o meu contato aqui do suporte da RM, sou eu mesmo que atendo lá. Faço questão de atender individualmente cada cliente para poder dar o melhor suporte, o melhor atendimento possível dentro aqui da nossa realidade. E é só você solicitar essas atualizações que eu passo sem nenhum acréscimo. E se você tiver interesse também nos futuros lançamentos, né, fica de olho aqui no canal, que em breve eu vou trazer novidades, beleza? No mais, então é isso, o vídeo de hoje ficou por aqui. Muitíssimo obrigado e prosperidade a todos.